Agora nós vamos falar sobre outro implemento, mais uma vez, que ninguém nunca trouxe para o Brasil. Uma vassoura profissional. Por que profissional? Porque ela realmente faz trabalhos que as vassouras que a gente está acostumado para pás carregadeiras não fazem. Uma vassoura de mini carregadeira custa de 20 a 30 mil reais. Isso se for do mercado paralelo. Se for original de fábrica, tu vai pagar de 50 a 60 e já tem uma qualidade bem superior. Agora, a nossa, aqui em São Paulo, varia de estado a estado, tu vai pagar 135 e não é cara. Em primeiro lugar, para ter uma vassoura das outras que arrastam pelo chão, tu não basta ter uma, tu tem que ter 3, 4, porque tu vai ter uma trabalhando, uma vindo para o conserto, uma sendo consertada, uma voltando para substituir aquela que está trabalhando. Porque elas se desgastam tremendamente, até porque ficam arrastando no chão. A qualidade não é grande coisa e tem outro detalhe, elas varrem para trás, o que limita profundamente a tua aplicação. Tu consegue botar uma máquina que varre para trás, uma visibilidade extremamente restrita, aonde circulam pessoas e veículos? Tu vai ter aquele cara que nós trabalhamos junto, que muito nos ajuda, que é o técnico de segurança do trabalho a teu favor? Dificilmente. A nossa máquina abre imensas possibilidades em grandes empresas. Por quê? Porque estas grandes empresas prezam pela segurança, prezam pela limpeza e precisam fazer isso todos os dias. Nesse caso, a nossa vassoura é muito mais adequada. Vamos começar por aqui pelas características que geram benefícios e que geram dinheiro. Primeira coisa, entre o implemento e a máquina, nós temos um sistema patenteado pela Avante, OptiFlow, que não é elétrico, não é hidráulico, ele é mecânico, ele não requer grandes manutenções, que resumidamente permite que a máquina faça o seguinte: ela flutue para cima e para baixo, para frente e para trás, para a direita e para a esquerda, acompanhando a topografia do terreno. Isso te gera que vantagem? Gera a vantagem de tu não precisar ir e voltar, refazendo o trabalho, e nem depender da habilidade do teu operador de regular a altura da vassoura. Ela vai continuamente acompanhando a topografia do terreno e continuamente fazendo o trabalho para que ela foi destinada, que é varrer. O que permite isso também? Aqui, os 3 pneus em que ela está assentada. Nós não temos partes metálicas arrastando no chão, se desgastando e marcando o chão também, né? O teu piso. Tá? Essas rodas estão aqui também com pastilhas que te fazem o quê? Regular a altura da vassoura. Essa altura é muito importante porque nós vamos te perguntar que tipo de lixo tu está querendo juntar. O pó, tu pode deixar bem baixinho. Quanto mais baixinho, menos pó tu vai levantar, mais pó tu recolhe, mais eficiente é a vassoura. Agora, e se tu precisar recolher alguma coisa tipo folhas, gravetos, coisas mais altas? É melhor levantar a vassoura para que ela não fique arrastando isso na frente dela e acabe não fazendo o trabalho como deve ser feito. Então, ao regular, tu tem essas possibilidades. Também pode variar de acordo com o piso. Uma coisa é tu varrer em cima do asfalto lisinho, a outra coisa é tu varrer em cima de um paralelepípedo de uma cidade do interior em que tu já tem várias ondulações. Então tu vai poder regular e adequar a vassoura ao trabalho a ser feito. Além disso, ela é uma caixa fechada. Por quê? Porque essa realmente é uma vassoura projetada para levantar o mínimo de pó. Justamente por levantar o mínimo de pó, o que nós temos aqui por baixo? Essas cerdas que arrastam no chão, realmente, mas que evitam que o pó se espalhe pelo lado da máquina. Aqui nós temos um conjunto de cerdas assentado sobre um eixo. Esse eixo é flutuante, ou seja, ele não é fixo. Ele também flutua quando encontra um obstáculo, tu consegue passar até por um quebra-mola, varrendo, fazendo o trabalho de limpeza sem ter que parar. E por ser flutuante, não depende também do operador regular o desgaste da cerda. Quanto mais rápido essas cerdas estão girando, mais o eixo levanta e trabalha sempre na ponta das cerdas. De acordo com que as cerdas vão se desgastando, esse eixo vai baixando automaticamente. Então o desgaste das cerdas é controlado pelo implemento e não pelo ser humano.
que também é muito comum regular o máximo, né? Botar o máximo de pressão para executar o trabalho com mais rapidez. Mas esse trabalho com mais rapidez normalmente gera um desgaste maior e um custo maior para o proprietário do implemento. Tá? Aqui nós temos a outra parte que encosta no chão, que é o quê? Uma lâmina de borracha. Isso aqui eu nunca vendi para reposição, porque nada mais é do que um pedaço de correia, pode ser substituído por um pedaço de correia transportadora usada. Tá? Isso aqui faz o quê? A cerda gira para frente, bate nessa lâmina de borracha e joga o material para a caixa coletora, que está à frente da máquina. Como está na frente, tá? Ela vai juntando o material e na hora de descarregar, eu tenho 2 cilindros hidráulicos que abrem essa tampa para baixo. Abrindo a tampa para baixo, eu não preciso nem ao menos ficar inclinando a vassoura como se faz no do concorrente e muito menos ficar batendo aquilo que dói na alma do proprietário da máquina, porque cada batida dessa é um impacto, é uma batida, é um gerador de desgaste nos pinos, no embuchamento do implemento e no embuchamento da máquina. Eu vou pedir para abrir para vocês verem como é feito a descarga, que pelo contrário, ao invés de eu girar a caçamba para baixo, a vassoura para baixo, eu giro ela para cima, né? Ao momento que eu abro a tampa, o material vai cair. E quando eu girar a vassoura para cima, eu aumento a inclinação e a caixa se descarrega. Isso é muito interessante quando eu quero botar dentro de um caminhão, por exemplo, que eu vou passar com a vassoura pela lateral do caminhão e ao invés de fazer isso, que é uma coisa que eu vou ocupar espaço, eu vou fazer isso aqui com a vassoura e eu vou coroar melhor o meu caminhão do material que foi varrido. Eu ganho espaço, ganho viagens, economizo transporte, ganho de dinheiro e de tempo para a prefeitura, para o cliente particular, para a indústria, para quem for. Muitas vezes isso é colocado até num reboquezinho pequeno, em que cada metro cúbico conta. Vindo de cima para baixo, nós temos um tanque de água de plástico, como é o nosso padrão, cada vez que a gente lida com água, tanque de plástico, sempre é bom lembrar. Por quê? Porque a nossa água tem muito cloro, o cloro oxida. Se o tanque fosse de metal, ele teria a tendência de ferrujar, o que não ocorre com plástico, então a durabilidade é para a vida toda. É um plástico de alta qualidade, não vai ter problema de rachar com o tempo, nem nada disso. No final do tanque, na saída do tanque de água, nós temos uma bomba de alta pressão. Por quê? Porque não é para pingar água, é realmente para formar um leque de água, leques de água que se sobrepõem um sobre o outro, formando uma barreira na frente da vassoura, de maneira a molhar tudo que ela vai varrer. Tudo estiver molhado, o nível de pó que ela vai levantar é muito menor. Então, aqui nós temos os aspersores que formam essas barreiras. Esse tubo é de aço inox, igualmente para não enferrujar. No final, na direita, eu vou ter opcionalmente uma cerda lateral para tirar a sujeira do meio-fio, jogar para frente da máquina. Aqui a gente tem que ser claro, milagre não existe. Se milagre não existe, eu digo o seguinte: eu tenho até um bico aspersor aqui, mas eu não tenho vários bicos aspersores molhando tudo. Se tu quer realmente não levantar pó, opte por não usar isso aqui, porque isso aqui, 90% do pó que a vassoura levanta vem das cerdas laterais. Se o pó não é tanto problema, inclusive dá primeiro para colocar de um lado ou de outro, como também dá para botar dos dois lados. Isso é um opcional. Vocês podem colocar as cerdas dos dois lados para fazer a limpeza. Outro detalhe, a construção é importante ressaltar, é do sistema
que a Avante produz, né? Alta qualidade de solda, alta qualidade de pintura, alta qualidade de aço, tá? Aqui do lado nós vamos ver o seguinte. Primeiro eu tenho os cilindros que eu uso para abertura da tampa na tampa frontal, ok. Mas aqui atrás eu tenho os cilindros que regulam o quê? O eixo flutuante que a gente falou. Esse cilindro é a pressão dele, é um cilindro, é um amortecedor, tipo amortecedor de carro, que a pressão dele é que regula os desgastes da cerda, que regula a pressão que o eixo flutuante vai gerar sobre o solo. Aqui também eu consigo fazer o seguinte, eu consigo mover com a mão e gerar o quê? Movimentar isso aqui, que aqui no caso está travado, para quê? Eu não estou trabalhando com a vassoura, eu estou com ela armazenada no meu estoque. Como eu estou com ela armazenada no meu estoque, eu não quero que as cerdas encostem no chão. Por quê? Porque depois de um tempo elas se deformariam. Então eu consigo puxar com a mão esse eixo, colocar uma trava e deixar a cerda flutuando até as cerdas não estão encostando no solo. Outro detalhe, não estou usando as cerdas laterais. Isso aqui é uma chapa de ferro que fica na volta da vassoura. Para quê? Para proteger a vassoura. Se bater no meio fio, o que vai bater é essa proteção de ferro e não o amortecedor, mangueira, motor, partes críticas da vassoura. E no final nós temos o seguinte, aquilo que eu comecei a falar para vocês, que é a aplicação. Como transformar todas essas características em dinheiro. Simples. Transformar um pouco a cabeça do nosso cliente, abrir a mente dele e falar, meu amigo, quem é o nosso concorrente? O nosso concorrente é aquela vassourinha que tu coloca numa mini carregadeira que varre de ré e que não consegue trabalhar no calçadão de uma cidade, que não consegue trabalhar no pátio de uma grande transportadora, que não consegue trabalhar dentro de uma indústria alimentícia. Não. Nosso concorrente é o ser humano. Primeiro, pessoas varrendo na mão. Cada pessoa custa R$5.000. Se eu substituir 10 pessoas, são R$50.000 por mês. 600 mil por ano, 3 milhões em 5 anos. Com isso, tu consegue vender a máquina que tu quiser, né? Eu consigo substituir aquelas vassouras Tenant, aquelas varredoras industriais que só fazem isso na vida e que na verdade são para dentro de grandes indústrias e não para limpeza de pátios, limpezas externas, e que não tem a versatilidade que a nossa máquina tem. E mais uma coisa, imagina, coloque na cabeça do teu cliente uma coisa, se eu consigo fazer um contrato com uma grande empresa para limpar o pátio, que é algo que tem que fazer todos os dias, semanalmente, mensalmente, anualmente, pela vida toda, eu consigo fazer um contrato de anos. E isso é uma garantia de que tu vai empregar a tua máquina. Só falta carteira assinada, férias e 13º. É melhor de ficar pingando de obra em obra e estar eternamente desempregado procurando emprego. Nós estamos com esse equipamento, com esse implemento, abrindo novos mercados, novas maneiras de ganhar dinheiro e novas maneiras de ganhar dinheiro a longo prazo. Não venda só o produto, não venda só a característica, venda os benefícios e benefícios transformados em dinheiro. Obrigado. Até logo. Boa sorte, bons negócios.